Olá, queridos. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós leremos todo o capítulo, que será o texto da nossa reflexão. Marcos, capítulo 16. Assim diz o texto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Amém. Oremos, queridos. Senhor Pai amado, nós te buscamos no nome de Jesus, clamando mesmo a tua misericórdia, que teu Espírito nos capacite e que eu possa entregar o teu sermão. E que a audiência possa aproveitar conforme o Senhor tenha reservado para cada um dos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas observações devem ser feitas com respeito ao Evangelho mais antigo, escrito na segunda metade do primeiro século por João, que tinha por sobrenome Marcos. Era muito comum naquela época terem dois nomes. O João, um nome de origem hebraica, que significa Deus gracioso, e um nome romano, que seria o sobrenome, que significa aí grande martelo. Esse evangelho, ele integra junto a Mateus e Lucas os evangelhos sinóticos e guarda entre eles uma íntima identidade. Ainda se soma o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Todos os evangelhos têm uma mesma finalidade: apresentar o Senhor Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus vivo. Eles praticamente vão descrever os mesmos fatos. As diferenças são muito poucas, porque dependia do público-alvo
de cada um daquele autor inspirado. Isso entre judeus e gentios diferenciavam, romanos e gregos. Então essas diferenças, elas têm só uma finalidade para alcançar o seu objetivo. Ao se pregar nos evangelhos, sempre haveremos de citar os trechos e os textos que são similares nos diferentes evangelhos. Essa é uma observação que deve ser considerada para aquele que vai pregar no gênero evangelho. Mas esse último capítulo do Evangelho de Marcos, especificamente a partir do versículo 9, nós vamos enfrentar alguma dificuldade por discordâncias entre estudiosos, quando identificam uma variação do padrão textual e que sugere um acréscimo ao original. Uma vez que os assuntos aqui narrados, eles são assuntos que ocupam a mesma atenção nos diferentes evangelistas e, por consenso canônico, integra a Bíblia, estamos tranquilos em usufruir do seu ensino verdadeiro. E as diferenças textuais à parte, estaremos nos dedicando a expor o texto e descobrir o que realmente tem a ver conosco cerca de 2020 anos depois. Após essas preliminares, né, mas porém são importantes observações, porque fazem verdadeira prevenção para que o academicismo não roube a cena, estaremos atentos ao cuidado do Senhor frente à incredulidade humana. Nos parece que a incredulidade humana não está restrita àquele século, porque se fosse algo inerente ao pouco conhecimento e ao entendimento restrito da necessidade do homem. Não encontra adeptos a ela apenas na época do desconhecimento do antibiótico, por exemplo, porque na ocasião de 1969, quando o grande evento da chegada do homem à Lua, numa missão Apolo 11, naquela ocasião, cerca de 5 a 6% dos americanos, eles não acreditavam que isso tinha acontecido. 20 a 23% dos britânicos hoje não acreditam que a NASA teria condição de realizar tamanho evento. No Brasil, atualmente, 1 em cada 4 pessoas não creem que o homem chegou à Lua. A incredulidade, então, não teria a ver com a época nem o nível do conhecimento, mas tem a ver com o ser humano. O texto contido no capítulo 16 em Marcos, ele encontra-se num contexto maior do julgamento, condenação e morte do Senhor Jesus. Os capítulos 14 e 15, o autor discorre sobre os últimos 2 dias de vida do Senhor Jesus. Esse período de tempo haveria de acomodar desde o projeto para a sua morte, um macabro projeto do complô dos principais sacerdotes, até a sua realização no consequente sepultamento do Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é então ponto alto da doutrina cristã, primeiro porque ao ressuscitá-lo, Deus destruiu para sempre o reinado de Satanás, pois venceu a morte e o seu domínio. Segundo, porque uma vez ressurreto, nós podemos ter esperança, crer no amanhã, e essa esperança ela se caracteriza na ressurreição dele. E se morremos com ele na cruz, viveremos com ele na ressurreição uma nova e eterna vida. Mas o Senhor podia ter sido ressurreto, assunto aos céus, e estava
cumprida a Escritura e em nada mudaria a verdade da consolidação do poder de Deus no estabelecimento e crescimento do seu reino. Mas Jesus fez questão de aparecer a algumas pessoas antes de ser assunto ao céu. O Senhor Jesus, após uma prisão irregular, 3 julgamentos nos 2 maiores direitos da época e da justiça, como a justiça romana e a justiça canônica dos judeus, nessa última 2 julgamentos, perante Anás e perante Caifás, ambos noturnos, resultou na condenação injusta, porque a lei não permitia que houvesse prisões ou processamentos na lei depois que o sol se pusesse. Então, nós vamos entender que tudo aconteceu de forma irregular, mas, como diz Marcos 14:49, na fala do próprio Senhor Jesus, para que se cumprisse as Escrituras. Foi morto e retirado da cruz por José de Arimateia, pela permissão mesmo de Pilatos, e sepultado em sepulcro jamais utilizado. Todos tinham assistido, se não todos, mas uma grande maioria de pessoas, e as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, como Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios, e que acompanhava o Senhor Jesus e o assistia, como as outras mulheres, Maria, mãe de José e Tiago, Salomé, Joana, entre outras. Durante o sábado, elas haviam descansado, como era uma prática regular e recomendava a lei. Mas logo cedo, na madrugada do domingo, elas estavam ativas no preparo dos aromas para o tratamento do cadáver, conforme a tradição do seu povo. Mas algo naquela manhã iria mudar toda a programação daquelas mulheres e toda a realidade de um povo e do mundo. Porque se Jesus não ressuscitasse, seria apenas mais um entre tantos líderes que apareceram, doutrinaram, fizeram mais ou menos discípulos e morreram. E os seus estudos ficaram e fizeram mais ou menos seguidores. Porém, nenhum deles ressuscitou. Podemos entender que o autor inspirado afirma que naquela manhã do domingo o túmulo estava vazio. O Senhor ressuscitou, mas por causa da dureza do coração, apareceu aos seus discípulos e apóstolos para tratar sua incredulidade. Uma vez crentes, foram comissionados para evangelizar todas as nações e o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Convido os queridos a me acompanharem na exposição do texto e na reflexão sobre o tema: o túmulo vazio confronta a incredulidade humana. O túmulo vazio confronta a incredulidade humana. Podemos confirmar o tema com a seguinte observação: para que se cumprissem as Escrituras. Isso no primeiro bloco de versículos de 1 a 8. Para Maria Madalena e demais mulheres que a acompanhavam, foi uma grande surpresa ao chegarem no local em que o Senhor Jesus fora sepultado. Havia uma grande pedra ocluindo a entrada e essa pedra estava deslocada e o corpo não mais se encontrava lá. Ficaram surpresas e atemorizadas. Em Mateus 28 explica com detalhes e maravilhas do milagre, um verdadeiro milagre, um grande terremoto, e que resultou em mudança física do local que se encontrava a pedra, essa grande pedra, porque um anjo desceu do céu e removeu a pedra. É assim que está descrito esse milagre. Em Lucas 24:6 diz que o anjo fala e diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. As mulheres, elas estavam aterrorizadas e com tanto medo que nada diriam a ninguém. O anjo que ali estava procurava acalmá-las, dizendo: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, na expectativa que elas ali fizessem a conferência de que o corpo, de fato, não mais ali se encontrava. Mas existia uma mensagem do Senhor ressurreto que haveria, de fato, acalmar os corações. Uma mensagem de esperança. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. De fato, Jesus havia em Marcos 14, 28, deixado bem claro aos seus amados discípulos, assim: mas depois da minha ressurreição, falava o Senhor Jesus, irei adiante de vós para a Galiléia. No momento dessa fala do Senhor Jesus, ainda haveria de ocorrer a sua prisão. Pedro ainda iria negá-lo por 3 vezes, mas já havia sido anunciada a sua misericórdia. E Pedro haveria de ser restaurado na sua fé. O Senhor Jesus aparece em Jerusalém, com certeza, para preservar a esperança dos discípulos, especialmente resgatar Pedro. Queridos, a morte do Senhor Jesus não foi um acontecimento secreto, mas com inúmeras testemunhas e contemplada com verificação de óbito. Na ocasião em que José de Arimateia dirigiu-se resoluto ao governador Pôncio Pilatos para a solicitação do corpo de Jesus, e todos os evangelhos narram o fato que Pilatos lhe entregou o corpo do Senhor. Mas apenas Marcos registra que, estranhando o fato de ter morrido em tão pouco tempo, mandou que o centurião confirmasse o óbito. Diz o texto em Marcos 15, 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. O Senhor Jesus havia morrido de fato. Os principais sacerdotes haviam se preocupado com a possibilidade de um roubo do corpo após o aviso do Senhor que haveria de ressuscitar no terceiro dia, em Mateus 27, 62 a 66. Então foi montada uma guarda especial para esse fim, para vigiar o corpo. Meus amados, aquelas mulheres foram ao túmulo à procura de um Jesus Cristo morto, porque elas não creram na possibilidade da ressurreição. E para nós, como funciona essa questão da ressurreição de Jesus? É muito parecido com essa questão da incredulidade daquelas mulheres e não pensarem nessa possibilidade. Que imagina, é algo muito difícil de acontecer, é algo muito estranho para nós. E como disse uma querida nossa, você há de convir que é algo extremamente surreal, se referindo à ressurreição, filosoficamente contrária ao pensamento filosófico para o existencialismo humano. É algo realmente muito estranho, mas o fato era que o Senhor tinha de fato morrido e que agora o seu corpo não mais estava ali. É claro que a ausência do corpo não contempla necessariamente a ressurreição, mas é impossível considerar a ressurreição sem a ausência do corpo. Algo muito fora da nossa realidade, de fato. E entre nós, os crentes, não se aborda muito tema para que não constranja alguns.
Cremos sim, mas deixa para lá. Imagine pensar mesmo numa ressurreição na época de hoje. Meus queridos, naquelas primeiras horas da madrugada, do primeiro dia da semana, aquelas mulheres foram aliviadas das suas angústias e os principais sacerdotes teriam, pelo contrário, de enfrentar um grande problema. Resultados diferentes, em corações diferentes, porque o túmulo estava vazio e assim se cumpriram as Escrituras. Ainda podemos extrair do texto que o túmulo vazio confronta a incredulidade humana na atenção do Senhor para com o seu povo. Seguem então, a partir do versículo 9, uma série de episódios nos quais o Senhor Jesus aparece ao seu povo. Inicialmente a uma única pessoa, depois a 2 discípulos e finalmente aos 11 apóstolos. Foi algo programado, porque nada é ao acaso com o Senhor Jesus. Do singular para o plural, do particular para o público, de Israel para todas as nações. Foi algo gradativo e terapêutico, algo como se estava tratando uma doença que exige doses diferentes medicinais conforme a sua gravidade. A incredulidade é a maior doença da humanidade. E o Senhor haveria de tratar o seu povo porque somos assunto da sua atenção e da sua misericórdia. Jesus, então, aparece a Maria Madalena numa experiência pessoal. Versículos 9 a 11. Marcos reafirma o evento da ressurreição naquela madrugada do primeiro dia da semana. No mesmo dia da sua aparição a Maria Madalena. A narrativa em Mateus 28, 9 conta que Jesus foi ao encontro das mulheres. Em Marcos, ele vai ao encontro de Maria Madalena, que em João 20, 11 a 18 é narrado em detalhes. Mas duas coisas podemos identificar nos vários textos sobre o mesmo assunto. Primeiro, o Senhor Jesus vai ao encontro de quem ele quer tratar a incredulidade. Segundo, ele comissiona após tratada a incredulidade para anunciar o Senhor ressurreto. Em Lucas 24, 6, o anjo ali no sepulcro diz: "Por que buscais entre os mortos ao que vive?" João informa que a Maria Madalena chorava e reclamava o corpo do seu Senhor quando Jesus se dirige a ela, que não o reconhece de imediato, e pensando tratar-se do jardineiro, ela reclama o corpo para levá-lo consigo. Então Jesus a chama pelo nome Maria, e ela, bem como que tendo os seus olhos e ouvidos abertos, ela reconhece que se trata do Senhor e diz: "Rabone", que significa mestre. Madalena procurara um cadáver e encontrou a vida. Porque Jesus ressuscitou, pôde haver esperança para ela e para tantos quanto crerem no Senhor ressurreto. Após a intervenção do Senhor Jesus, se faz uma outra cena. A alegria toma o espaço da tristeza, a segurança o lugar do medo, a paz o lugar da angústia de coração. Maria de Magdala, porque era essa a sua cidade de origem e provavelmente lhe deu o nome, era serva devota e temente. Essa mulher tinha experiências com o Senhor Jesus ao longo da sua vida. O autor inspirado usa da Escritura para identificar aquela mulher, da qual expelira 7 demônios. Ela fora salva de uma vida de sofrimentos e pecados, abençoada com a presença de Jesus na sua vida desde então e não mais se afastara dele. Ela teria a sua história contada através dos tempos, como aquela da qual Jesus expulsara 7 demônios. Ela tinha de fato, experiências com seu Salvador e haveria de anunciar o seu Senhor e Salvador ressurreto.
ela tinha ido ao túmulo chorando, mas de lá partiu para anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros do Senhor Jesus, se achavam tristes e choravam. O autor nos informa que estes, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, o Senhor Jesus haveria de aparecer aos seus discípulos porque o túmulo vazio confronta a incredulidade humana. Jesus aparece aos seus discípulos, versículos 12 e 13, e essa porção da palavra diz o seguinte: depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Os discípulos estavam em dois e andavam, e diz o texto que eles se encaminhavam ao campo e que o Senhor Jesus se manifestou de outra forma, de maneira que eles não o reconheceram de imediato. O texto paralelo em Lucas 24, 13 e seguintes, ele narra um evento com maiores detalhes. O destino daqueles discípulos seria Emaús, uma pequena vila que distava 11 quilômetros de Jerusalém, e onde provavelmente eles moravam, segundo o versículo 29. A direção ao campo diz saindo de uma cidade maior e se distanciando dela. Em Lucas descreve que eles iam conversando, eles discutiam sobre os últimos acontecimentos ainda naquele mesmo dia em Jerusalém. E Jesus ia com eles. Então Jesus pergunta a eles do que vinham falando. E eles param entristecidos. Realmente uma posição de decepção sofrida. Então Cleopas responde ali pelos dois, não é? Questionando Jesus, porque seria o único que não estiver a par daqueles acontecimentos. Jesus haveria de conduzi-los à exposição dos fatos que os angustiavam. Então ele pergunta quais, pois o conhecimento deles sobre o Senhor se resumia a um profeta poderoso em palavras e obras perante Deus e todo o povo, mas não contemplava o sofrimento substitutivo de todos os pecadores para a satisfação do Pai. Ora, eles esperavam que Jesus fosse aquele que os resgataria do Império Romano. Também confessaram que algumas mulheres tinham ido ao templo naquele mesmo dia, não tinham encontrado o corpo e tinham informado isso a eles, e que alguns deles teriam comprovado aquele acontecimento, mas até aquele momento não tinham encontrado o corpo. Então, Jesus critica-os, chamando-os de nécios, e que pelo coração duro teriam dificuldade de chegar ao entendimento exigido para aquele momento, porque eram incrédulos. Eles tinham tomado conhecimento do fato, mas foram incapazes de cogitar a possibilidade da ressurreição. E Jesus chama a sua atenção, exortando na palavra e fazendo uma exposição da Escritura, ensinando tudo a respeito dele que ali estava. Ao se aproximarem da aldeia de Emaús, o Senhor faz menção de seguir viagem, mas eles, constrangendo-o, o conduzem às suas casas. E, como era prática naquela época, honrava-se um visitante, facultando a oração e o repartir do pão. E, na ocasião, o Senhor abençoa. Abençoa e reparte o pão. E o texto diz que os seus olhos foram abertos e o reconheceram. Em seguida, Jesus desapareceu das suas vistas e ficaram comentando como que ardiam os seus corações ali, a caminho da cidade, quando ele falava. A tristeza desaparecera e a mobilização tomara seu lugar. De imediato, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam já do assunto da ressurreição do Senhor,
e eles dois comentavam de como reconheceram-no no repartir do pão. O Senhor Jesus os havia tratado porque o túmulo vazio confronta a incredulidade humana, mas Marcos, no versículo 13, nos informa que os dois anunciaram o Senhor ressurreto. E diz o texto, mas também a estes dois não deram crédito. Aqueles 11 homens ainda precisavam ter a atenção do Senhor. E Jesus aparece aos apóstolos porque o túmulo vazio confronta a incredulidade humana. Identificamos então, nesse bloco seguinte, a identificação da intenção do autor inspirado, Marcos, em destacar a atenção dispensada pelo Senhor à incredulidade do seu povo. Diz o texto: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, faremos uma pequena pausa e daremos sequência ao mesmo título, o túmulo vazio, número 2.